Olá, pessoal, tudo bem? No episódio de hoje, eu trouxe duas pessoas que eu admiro bastante. A primeira delas é uma grande amiga minha. Nós nos conhecemos no nosso início de profissão, há quase 12 anos atrás. E hoje eu tenho muito orgulho de dizer que ela é uma pessoa que tem uma trajetória bastante interessante. Ela começou como farmacêutica oncológica e hoje ela já está numa área totalmente diferente, né, do que a gente está acostumado a fazer em oncologia. Mas essa trajetória dela tem muito a trazer para nós de aprendizado. E eu acho muito importante a gente abrir um pouco a cabeça e também aprender com ela o que a gente pode trazer também para o nosso cenário da oncologia hoje. O nome dela é Camila Lopes e eu gostaria de te agradecer por ter vindo prestigiar o nosso Onco Podcast, trazer o seu conhecimento para nós, para as pessoas que nos acompanham. E para mim é uma grande alegria poder trazer você aqui hoje. E a Camila, hoje ela trabalha numa área de finanças. Ela entende também de ciclo de receita, de automação. Ela trabalhou um bom tempo também na área de cadastro. Daqui a pouco ela vai contar um pouco da história dela. E a gente tem também uma outra pessoa, que é o Wellington. O Wellington, por ele ser muito amigo da Camila, automaticamente ele acabou se tornando nosso amigo, né, Alan? Com certeza. Porque a Camila, ela está sempre fazendo parte aí dos nossos encontros, né? O Wellington acabou se tornando um grande amigo nosso também e a gente tem muito orgulho da sua trajetória. É uma grande inspiração até para o Alan, que gosta da área de tecnologia. A sua história estimula a gente, motiva. Então, a gente está muito feliz de estar aqui com você hoje também, para você dividir conosco um pouco da sua trajetória, do que você vem enfrentando aí nos seus desafios, né, na sua carreira. E muito obrigada por ter aceitado estar conosco hoje, viu? Estamos aqui ao lado de dois profissionais muito engajados, como a Ellen havia dito, a Camila, que teve uma carreira bastante diversa e muito dinâmica, né, e que vai acabar contribuindo para a gente, e um grande amigo também que é o Wellington, né? A gente tem uma grande sintonia. Então, eu queria, né, que a Camila agora se apresentasse, tá? Fica à vontade. Como que você começou na área de farmácia e como que foi essa mudança e onde você está hoje? E o Wellington, já na sequência, também pode contar para a gente. Bom, legal, gente. Primeiro, obrigada pelo convite, né? É um prazer estar aqui. Tenho certeza que é um papo bem proveitoso. Sou a Camila, né? Tenho 34 anos de formação, sou farmacêutica, né? Nossa trajetória começou na área de saúde. Continuo nela e, nesse momento, tive uma transição, né? Não só pela área de farmácia ali, mas já planejando outros desafios aqui a longo prazo, né? Médio e longo prazo, para essa transição na área de gestão, bem como finanças. Quero, ao longo do papo de hoje, poder contar um pouquinho para vocês aqui de como foi a trajetória, planejamento. É importante ressaltar isso, né? Nada acontece do dia para a noite, mas tem um planejamento por trás disso que deve sim ser feito. Bom dia, pessoal. Satisfação estar aqui hoje, né? Sou um grande fã aí do trabalho de vocês. Sou Wellington. Minha trajetória na área de farmácia, ela não foi por acaso, não começou por acaso. Sempre tive muito interesse nessa área, então, muito novinho já lia, ficava lendo bulas e tudo mais. Tinha muito interesse em saber toda a cadeia do medicamento, né? Desde a produção até o final, até a ponta, né? Até a administração desse medicamento ao paciente. E foi assim que surgiu esse interesse, iniciei aí essa trajetória. Mas não imaginava que essa trajetória ia me levar por outros caminhos, né? Mas levou. Hoje eu me sinto muito feliz na área que eu atuo. Então, espero contribuir aí um pouquinho, né? Com o meu desenvolvimento, com toda essa trajetória que eu venho trilhando aí ao longo do tempo. Vocês acham que existe talento? Ou existem habilidades que as pessoas elas desenvolvem, elas podem ser lapidadas? Existe essa coisa do talento? E vocês podem dar algum exemplo sobre isso? Com certeza existe, né? Acho que isso é um pouco natural aqui da gente como ser humano aqui, mas existem talentos que podem ser desenvolvidos, né? Acho que a gente está falando de um mundo muito diverso hoje, não só de atuação, bem como dinamismo, né? Mas como responsabilidade, né? Pontualidade, né? A gente está falando aqui que, independente da área de atuação, enfim, carreira e assim por diante, são habilidades que a gente precisa, sim, estar desenvolvendo, né? Como, por exemplo, busca de aprendizado.
Nós vamos falar aqui ao longo hoje do nosso papo sobre carreira, nada mais, nada menos que aprendizado, né? Então, com certeza, sim, existem talentos, né? Todos nós temos, e alguns deles a gente precisa, de fato, dar um empurrãozinho para ser desenvolvido e aprimorado. Quais são as principais características, né, pessoais ou profissionais para a gente ter, né, esse crescimento profissional e atingir um patamar realmente que a gente almeja? Bom, eu acredito que o primeiro passo é a inquietude, né? Então, você precisa sempre estar ali atento e inquieto. Inquieto no sentido, eu preciso aprender mais, quero desenvolver mais. Até mesmo ali, a gente tem um farmacêutico ali eu vou falar da área hospitalar porque acho que é onde eu passei a maior parte da minha vida, né, profissional. Então, gente, não vou só dispensar no medicamento, na dispensação. Vamos mais além. Vamos começar a tentar entender ali, né, todo esse ciclo, desde como que nasce isso dentro ali do sistema, como que isso gera valor, né? Qual é a ponta de tudo isso, né? Então, a inquietude, ela traz para a gente essa vontade de aprender, essa curiosidade, essa gana por conhecimento e por entendimento daquilo no geral, né? Acho que sair um pouquinho daquela caixinha de só dispensar a medicação ou, de repente, ali na farmácia clínica, mas entender num contexto geral o ciclo da receita, a glosa, por que glosa? Como que eu posso contribuir para a gente diminuir, de repente, a glosa dentro da instituição que eu trabalho e voltado ao meu trabalho ali, ao que eu desempenho, né? Então, acho que isso é bem importante. Mas eu acho que, independentemente disso, a colaboração, né? Colaboração, a comunicação, né? Então, são soft skills ali que a gente precisa, de fato, tá desenvolvendo e aprimorando. Então, colaboração, comunicação, são habilidades hoje que a gente precisa tomar como nota ali, que se a gente quer uma nova carreira, né, estabilidade, posicionamento, a gente precisa, de fato, cuidar desses detalhes e, de fato, trabalhar para conquistá-los, né? Então, acho que a inquietude, como o Elton colocou, tem dois lados. Eu acho que a gente fala ao longo do podcast aqui. A inquietude, ela pode te levar a uma transição de carreira, né? Mas trazer para a habilidade, talvez, um pensamento crítico, né? Então, falando de habilidades, para a sua pergunta aqui, Alan, eu colocaria o pensamento crítico no lugar da inquietude. E a gente fala de inquietude para poder falar de transição de carreira também depois. Acho que uma analogia ali. E a comunicação, gostei muito, porque tudo que eu já vivenciei de falhas e problemas, elas estavam muito relacionadas com a falta da habilidade da comunicação dentro de uma equipe. Em todos os âmbitos, né? Em todos os âmbitos. A comunicação, ela é importantíssima. E não é só a fala, né? A gente traz comunicação como a fala, mas pelo contrário. Eu preciso saber meu público-alvo. Né? Eu não me comunico da mesma forma com uma equipe médica, não me comunico da mesma forma com um cara de operações. Então, a comunicação, ela precisa ser trabalhada e a gente precisa entender qual é o nosso público, né? Então, é um público que eu vou me identificar melhor com uma fala genuína, é um público que eu vou me identificar melhor com uma ilustração, é, de fato, com a comunicação, ou, de fato, eu preciso comunicar e eu preciso fazer um teste de comunicação com esse cara. Será que ele entendeu minha mensagem? Então, a gente abrindo comunicação aqui é uma analogia de quem é meu público-alvo e qual é a mensagem que a gente quer passar, né? Então, a gente tem muito por taxar, né, comunicação só pela fala, mas pelo contrário, né? A comunicação também é um silêncio. Então, isso é um ponto que a gente precisa tomar como nota aqui e tomar atenção, né? Com certeza, são várias cadeias, né, que a gente trabalha. Então, tanto com a área profissional, né, como até com os pacientes também. Então, essa abordagem, ela tem que ser feita, né, de uma maneira muito clara, né? Exato. E você acabou deixando claro muito isso. Eu sei que, assim, nós temos sonhos, né? Nós temos objetivos, mas existe também o lado da motivação. Então, assim, o que motivou vocês, como a Elia havia comentado no início, que a gente tem a formação, né, na área de farmácia, a transicionar a carreira, entendeu? Existe, assim, lógico, o momento que o Elton falou de conhecer mais, de aprender, né? Foi um processo natural ou foi, como a Camila falou, planejamento, né? Vocês planejaram ou foi um processo que aconteceu de repente? Essa transição, para quem está nos assistindo,
Nós temos aqui 2 farmacêuticos que começaram, sim, na área de farmácia e hoje eles desenvolvem outras habilidades com uma visão mais estratégica ali da área da saúde, mas não tão voltadas, de fato, só para a farmácia, né? Então, como que foi essa transição para vocês? Boa. Bom, do meu lado aqui, né, você me conhece há bem mais tempo, né? Eu sou mega organizada, então, não só fisicamente, né, mas com carreira também. Então, de fato, teve um planejamento, sim, de qual era o meu objetivo, de onde eu queria chegar, mas também a evolução por aprendizado, né? Eu tenho essa sede por estar buscando uma evolução de aprendizado, seja ela em qualquer circunstância, né? Então, isso foi a minha motivação. Né, dado o momento, entendi minha capacidade também de me posicionar, de me adaptar, né, a certos ambientes, enfim, a área de atuação. E eu falei, bom, eu preciso me organizar para eu não desmotivar. E como que eu vou usar isso ao meu favor? Então, foi muito mais nessa linha, né? Como que eu vou conduzir ao longo da minha carreira a minha evolução de aprendizado e também de movimentação. Então, eu precisei me posicionar dessa forma e que caminhos que eu iria seguir para poder chegar numa evolução, estabilidade e posicionamento de carreira. A minha trajetória foi um pouquinho diferente, né, da Camila, mas também tem algo em comum, que é o planejamento. Então, eu sabia também o que eu queria. Né? Não aconteceu por acaso. Alguns momentos a vida foi me levando ali por outros caminhos, mas o pontapé inicial, ele aconteceu planejado. E eu queria voltar um pouquinho até na pergunta anterior, quando a gente falou de comunicação, muito bem, super assertivo falar sobre esse tema, e eu queria só fazer uma colocação, né? A comunicação, ou ela afasta ou ela aproxima a gente. Então, é sempre importante entender se a gente está sendo assertivo na nossa comunicação com o nosso público, né? Então, dependendo da nossa comunicação, ela afasta, né? Então, é bem importante isso. Queria ter falado antes, mas acabou passando. A respeito da minha trajetória, então, eu vi em algum momento ali, eu já não tinha tanto brilho nos olhos, né, do ramo que eu estava atuando, dentro da farmácia hospitalar. E eu queria também salário, gente. Acho que também isso move um pouco, pelo menos comigo, isso me move um pouco também, tá? Quem não quer condições melhores e tudo mais, né? A gente tem sonhos, né? Onde eu estava atuando, eu não enxerguei, né? De repente a instituição tinha, né? Mas eu não enxergava para mim lá dentro um plano de carreira estratégico, que eu entendesse bem, que eu pudesse dizer, olha, eu quero chegar aqui, como que eu faço? Então, eu tive esse momento, tá? Eu absorvi muito conhecimento, foi muito importante, mas chegou um ponto que eu tinha sede de um pouco mais e tudo mais, né? Daí eu enxerguei ali na área de tecnologia, um caminho. Eu vi alguns farmacêuticos ali, naquele lugar. E eu falei, não, eu posso ocupar esse lugar também. Então, o que eu faço? Entrou a comunicação. Eu tive que me comunicar. Eu fui conversar com as pessoas que estavam ocupando esses espaços e tentar encontrar o meu lugar ali também. Então, foi muito mais nesse sentido, assim. Teve um planejamento, mas você buscou, né? Eu busquei. Em algum momento você buscou referências e foi atrás daquilo que você sentiu que era a sua grande virada de chave, né? Sim, eu arrisquei também, né? Porque a gente, quando arrisca, pode se decepcionar também, né? Porque a gente cria alguma expectativa, né? Mas é importante esse planejamento, até mesmo dessa expectativa. Como a Camila, né, citou, não é somente planejamento físico. A gente tem que fazer um planejamento pessoal, emocional, né, gente? Porque é complexo você sair ali daquela sua zona de conforto. Na zona de conforto é uma delícia, ela é quentinha, né? Daí, quando a gente sai da zona de conforto, a gente tende É importante esse ponto que você citou, porque a minha zona confortável sempre foi a oncologia, né? Então, hoje, eu ainda não consigo me ver fazendo outra coisa. Eu posso mudar dentro da oncologia, né? Por exemplo, esse podcast é uma mudança de formato, mas ainda dentro da oncologia. Então, assim, eu me disponho, sim, hoje, né, a mudar, mas dentro dessa área. Mas, assim, o que vocês fizeram foi bem diferente. Vocês decidiram mudar de área de atuação, né? E também, eu acho que é muito importante entender quando fazer essa transição de carreira, como e por quê.
Porque você está sentindo essa inquietude, né? Já começa, o porquê começa disso. Mas quando e como? Qual é o caminho? Acho que um dos pontos você respondeu, né? Quando começar é quando bater inquietude. Acho que a gente, por isso que quando o Wellington colocou ali, só para a gente poder calibrar, né? Como características de um profissional, né? Inquietude, enfim, mas para a gente poder calibrar, talvez, pensamento crítico. Porque a inquietude, ela começou a bater, a gente precisa repensar, né? E acho que a gente não pode vincular, até trazendo um ponto que o Wellington falou, ao CNPJ, né? Eu vou dizer a instituição. Gente, carreira, é CPF. Então, assim, não espere as empresas montarem um plano de carreira para você. A carreira é sua. A minha ambição como gestora não pode ser maior que a do meu colaborador. Então, hoje eu tenho mais de 700 colaboradores, entendeu? Então, assim, eu estou ali para apoiar no desenvolvimento. Mas a minha ambição não pode ser maior do que a do colaborador. Se bateu inquietude, a gente precisa se movimentar. E aí eu falo que a gente se planejar, né? E muitas vezes a oportunidade vai surgir dentro de onde você está hoje ou fora. Isso vai ser natural, né? E aí começa uma transição de planejamento, né? Quais são os ambientes que você precisa frequentar, né? Muitas vezes não é um ambiente que você atua hoje. Então, né, independente de carreira, enfim, qual é o público que está ouvindo aqui, eu preciso entender qual é o lugar que eu preciso frequentar. Quais são as pessoas que eu preciso me interagir. Até porque a gente fala muito isso, né? Com quem eu estou me relacionando hoje? Então, nós vamos falar de networking, vamos falar de workshop, já falar de interação no mundo, no nosso dia a dia, né? Então, quando é a partir do momento que a gente optou por estar num ambiente diferente, de forma diferente, bateu a inquietação, né? Como fazer isso é a gente se planejar. Lugares que eu preciso frequentar, acho que é o primeiro ponto. Sair da zona de conforto, eu digo assim, a gente fala hoje muito do over-delivery, né? Eu preciso fazer mais do que eu faço hoje. Para fazer o que está no meu job description ali, tem um monte de gente que faz. O que eu faço de diferente? O que eu assumi aqui como sentimento de dono que não era meu, mas agora eu virei dona? Eu sempre digo isso para meus colaboradores, né? Cara, você não precisa ter cargo de liderança para ser líder. Pega esse negócio aqui, toca, é seu. Liderança é isso, é se aproximar, é pegar, é engajar e fazer acontecer. Então, naturalmente, as coisas vão acontecer. Trazendo um pouco para a minha realidade aqui, como você bem colocou. Passei pela área de farmácia, administrei aqui algumas áreas, implementei centrais de cadastro, back-office comercial, automação e agora estou em finanças, né? Então, automaticamente, foi um processo natural. Né? Não sou privilegiada por isso, mas também pude entender o que as pessoas que estavam ao meu redor faziam e o que eu deveria desenvolver ou fazer para também chegar nesse posicionamento. Então, acho que muita dica aqui, né? Então, assim, de onde a gente quer chegar, o que eu preciso, quem eu tenho como líder de inspiração naquela área, ambientes que eu preciso frequentar, né? Porque, afinal, alguém vai dar oportunidade para você. E essa pessoa precisa ver esse potencial dentro do seu dia a dia. Eu sou farmacêutica, não nasci sabendo finanças, mas hoje eu administro uma instituição de hospitais e cuido da parte financeira. Tenho total domínio de tudo? Claro que não, mas eu tenho pessoas super competentes ao meu redor que vão me ajudar no posicionamento, mais de decisão. Eu apenas vou orquestrar, né? Então, acho que é isso. Falando um pouquinho de quando e de como fazer, a gente precisa se planejar em todos os sentidos, pensar bem no relacionamento hoje, de com quem eu estou convivendo, para quem eu estou me reportando, onde eu estou me posicionando, em que momento eu pego aquele negócio que não é meu e fiz ser meu, né? E eu acho que começa um processo natural aqui da gente começar uma transição de carreira, tá? Eu entendi que tem a base dos estudos, super funciona. O estudo é o primeiro, né? Que a gente entender que não é tudo. Não é a tudo. gente tem bases de apoio. Eu nunca vou ser boa em tudo, mas eu tenho você, que são a minha base de apoio. E todo mundo tem essa tendência de achar, preciso fazer um curso, a primeira coisa, né? Tanto que você falou, que já te perguntaram, nossa, mas que curso você fez? Sim. As pessoas têm essa mania, né, de eu preciso fazer um curso para me colocar numa carreira. E nem sempre o curso é a primeira... acho que essa coisa que vocês falaram do relacionamento, de lugares onde eu estou frequentando, às vezes são alternativas até mais efetivas ou mais assertivas, né? Do que, de fato, arcar com um curso ou alguma outra coisa. Óbvio que o curso ajuda muito, né? Mas aí eu queria ouvir de você também, isso, se você tem algum adendo para colocar isso. Que a sua carreira é diferente, né? É mais voltada para a tecnologia, né? De demanda.
A minha carreira é muito voltada para transformação digital, né? Então, como a gente conversou anteriormente, né, Ellen, eu auxilio na comunicação, né? De levar as necessidades da área de negócio junto à tecnologia. E como a gente aplicar isso em um ERP de forma segura, eficiente e, acima de tudo, otimizando ali o tempo dos colaboradores. Muito mais coisas, mas assim, se a gente ficar indo a fundo, a gente vai fazer mais um podcast só disso, né? Inicialmente, o que eu fiz foi fui conversar com essas pessoas que estavam ocupando aqueles espaços antes mesmo de pensar em curso, de pensar em algo nesse sentido. A gente tem muito material, né, gente? A gente tem podcast, a gente tem muita informação. De repente, não é só um curso, preciso me matricular numa instituição em um curso. Estudar, acho que a gente tem que começar a entender que é além disso. Então, a gente pode, de repente, é um livro, tem outras fontes. É conversar com um amigo que entende bastante daquilo. Você está estudando, porque ele tá compartilhando a informação com você. Então, acho que a gente precisa abrir um pouquinho mais a mente, mudar esse mindset aí de preciso me matricular numa instituição e buscar também outras fontes de informação. Quando você está numa empresa, numa corporação, você tem que ter ao seu lado pessoas que realmente, né, compartilhem, né, da mesma informação. E assim, é aquela coisa do seu responsável mesmo por aquele momento. E essa troca de informação, ela tem que ser disseminada, né, naquela empresa, né? Foi o que a Camila e o Hélito falou. Ou seja, o plano de carreira, ele é individual muitas vezes. Então, a gente precisa traçar esse plano, né, e para percorrer essa trilha. E essa trilha, muitas vezes, ela vai ter obstáculos, né? E esses obstáculos a gente vai conseguir vencer, né, por meio dessa comunicação, dessa troca, né, com outros profissionais, como a área de estratégia, como a área de negócios, né, a área de finanças, né? O profissional hoje, ele deve ser versátil, né, que é o que a gente sempre busca. Entendeu? Mas assim, versátil, ele tem que buscar qual que é o foco que ele vai ter, entendeu? Então foi o que a Camila falou. E aí, Camila, desse gancho, a necessidade de finanças, né, dessa área de você buscar um pouco mais, que é uma área que você não tinha essa formação, né? Uhum. Você sentiu quando, assim, você recebeu algum projeto, com certeza, ou foi alguma coisa que você viu como uma nova característica, né, para criar esse planejamento estratégico dentro da sua empresa? Perfeito. Na verdade, eu sou uma pessoa muito de resultado, né? Então, naturalmente, isso está no meu dia a dia. Então, eu passei por algumas instituições, né, onde eu fui desafiada, né, a entregar números importantes, né? Então, se você quer, você precisa me entregar isso, aquilo, outro. Então, foi gerando um certo interesse, né? Até por esse pezinho aqui dentro de finanças, né? Não foi uma carreira que ela foi por 1 ano, 2 anos, foi um pouco mais que isso, 4, 5 anos ali, mas onde eu entendi que eu podia, né, fazer uma imersão nessa nova área de finanças, né? E voltando ao resultado aqui, eu sempre gosto de mostrar não só o resultado, mas bem como o valor daquilo ali, né? Então, eu sempre falo isso, né? O não todo mundo tem. Eu não gosto de tomar um não. Então, eu vou para ganhar um sim. Mas como que eu vou ganhar esse sim? Né? Então, acho que naturalmente eu fui entendendo que, caramba, isso aqui eu fazia de uma forma legal e eu poderia não só isso, trazer isso ao meu favor, né? Então, não só em termos de resultado, como é que eu iria compartilhar tudo isso e naturalmente eu fui trazendo isso para o meu dia a dia. Então, embora eu estivesse numa área de dados, área de cadastros, eu falei, caramba, área de dados não é só operações, né? Eu posso transformar isso em valor. Então, eu fui naturalmente trazendo valores para o meu negócio, né? Então, naturalmente, as coisas foram acontecendo, eu fui sendo desafiada, eu fui trazendo essa questão, caramba, isso aqui não faz parte do meu guarda-chuva, mas eu consigo ajudar, eu consigo apoiar. A gente foi se desafiando, e aí foi quando veio o convite para assumir a área de finanças de uma rede de hospitais, né? Então, acho que foi uma consequência, né, de uma das características que eu tenho, que é o resultado ali, organização, e que eu pude usar isso também ao meu favor, né? Então, acho que é um conjunto de coisas, né? Você precisa enxergar o que você precisa de soft skill, de hard skill para estar naquela posição e como que eu me encaixava. Então, para desenvolver foi um pouco mais fácil, porque eu já tinha uma característica ali. Perfeito. Realmente, assim, aí a gente volta bem na primeira pergunta, né? Que tem como se desenvolver. Você planeja, vê aquilo que você
precisa, que você enxerga uma capacidade, né, e foca naquela habilidade para poder desenvolver, e de repente você está numa área de finanças, numa área de cadastro, ou numa área desconhecida, que ela até então era desconhecida para você, né? Exato, e como eu falei, né, a gente nunca sabe tudo. Mas a gente tem pessoas muito competentes hoje, né? Que, assim, a gente se soma, né? Acho que a gente falando muito de colaboração, de time, acho que, para mim, assim, é muito nítido isso, né? Por muito momento eu vou orquestrar, né? Mas quem sabe, quem está ali para me ajudar a tomar decisão são outras pessoas. Então, eu acho que esse conjunto de coisas, de colaboração, de time, de pessoas com grandes conhecimentos, que também ajudam a gente na prosperação, né? Então, eu acho que é a ajuda mútua, né? Mas aí que tá. Com você, eu já vejo de uma... Assim, eu não trabalhei diretamente com ele, então, mas com você eu já trabalhei, então isso eu posso falar com consistência. Tem uma habilidade sua que, às vezes, tem uma habilidade nossa que é única, que é aquela que a gente encontra dentro da gente e fala, isso eu sei fazer muito bem. Eu demorei muito para encontrar isso na minha carreira, que eu gosto de ensinar. Então, isso eu demorei para entender que isso eu sabia fazer de forma mais nata do que outras coisas que eu tenho que me esforçar muito para ir bem. Na Camila, eu já vejo a liderança. Isso vem de você lá de trás. Então, você sabe usar esse seu talento, que eu acho que é meio que nato da pessoa, a seu favor aonde você se permeia. Então, você deixa se permear por várias áreas, sempre levando a liderança como seu trunfo, que é seu. É nato, né? E você tem algo nato dentro de você? Já descobriu? Olha, eu acho que a questão da liderança, né? Que é algo também que é nato. A gente precisa desenvolver cada vez mais, porque hoje a gente tem um conflito muito grande, principalmente de gerações, né? Então, de novo, comunicação, né? Então, como eu vou me comunicar com essa geração nova? Então, tem as gerações novas, tem as gerações superiores à nossa, né? E como a gente se comunica com todas as pessoas, né? E eu acho que eu tenho algo nato, assim, que me ajuda bastante, que eu consigo criar uma empatia ali com as pessoas que eu me comunico, que eu trabalho. Isso ajuda, isso me aproxima, eu consigo entender melhor ali as necessidades e tudo mais. Então, acho que a liderança se causar essa empatia e ter empatia ali pelas pessoas que me cercam ali, acho que isso tem me ajudado bastante. E deixa eu te perguntar, Wellington, assim, na sua área de tecnologia hoje, no seu dia a dia, o que é demanda? Assim, o que o seu cliente te pede com mais frequência no seu dia a dia? O que eles te demandam mais? Eu trabalho com projetos, então as demandas são muito diversas, né? Mas acho que as principais são o índice de maturidade digital, governança de dados e também a jornada, principalmente digital ali, dos processos das instituições. Acho que essas são as maiores demandas que eu me deparo hoje. Nesse seu dia, então, você chega numa instituição, você vê como que aquela instituição já avançou digitalmente, o que você pode implantar de novo, é isso? E também, quando você mapeia um processo para melhorar ele digitalmente, é isso? Que para a gente conseguir construir um índice de maturidade digital, a gente precisa entender esse processo, né? A gente precisa ir lá, conhecer o processo do cliente, para a gente ter ali um número. As pessoas gostam de número. A Camila, se eu apresentar alguma coisa sem número para a Camila, ela não vai querer nem ver. Então, as pessoas precisam de um número. Eu preciso entender quais os setores, né? A gente precisa dividir isso. Às vezes eu tenho um setor que está super à frente dos outros e eu não preciso, então, me preocupar tanto com aquele setor. Tem que fazer o mapeamento do processo para que eu consiga chegar ao índice de maturidade digital, principalmente, né? E, a partir daí, a gente precisa organizar. A gente não pode simplesmente atacar todas as oportunidades. Então, a gente precisa dividir ali, de repente, em ondas, né? Depende muito de cada cenário, né? Prioridades, né? A gente tem que priorizar o que, de fato, vai trazer mais valor, o que vai trazer também segurança ao paciente, que eu acho que no meu caso, principalmente, o meu ponto focal muito é segurança do paciente, né? A partir daí, a gente vai desenrolando o restante. E eu posso contribuir também, acho que no objetivo geral aqui, né?
como que a gente pode contribuir e acelerar para a navegação do paciente, né? Acho que nesse mundo digital também, não só de transformação e assim por diante, né? Então, aqui, numa relação de cliente hoje da área de tecnologia, acho que é muito isso. A gente vive em constante mudança, a gente precisa de resultados rápidos, seja ele resultado qualitativo ou quantitativo, mas acho que na relação cliente-fornecedor aqui, como que a tecnologia pode me ajudar, não só com avanços de navegação, bem como de resultados, né? Sim, com certeza. E a experiência do paciente, ela nos move, né? Porque eu preciso, aquele cliente, ele é um cliente, né, gente? Então, eu preciso que aquele cliente esteja satisfeito, né? Esteja bem cuidado também. Ele precisa sentir isso também, né? Então, concordo muito com o que a Camila falou. Nós temos hoje também muitas ferramentas digitais que estão sendo implantadas e às vezes as pessoas não estão preparadas, né, para essa mudança, né? E precisa, esse é um novo divisor de águas, com certeza. Então você teria assim daria algum insight aqui quais são as tendências futuras, né, para as nossas nos centros, né, esses centros de saúde que tem um sistema, mas eles precisam, né, ainda se aperfeiçoar, né, com relação à didática, né, e assim a compartilhar, né, para a equipe como um todo, porque a gente vê muitas equipes ainda que têm um sistema, mas eles não sabem usar de maneira eficaz. E isso a gente tem uma fragilidade, né, no processo dos pacientes. Então, assim, de fragilidade, eu acredito que a gente começa desde a graduação, né, do curso técnico da graduação, a gente não fala de tecnologia. Vocês falaram sobre tecnologia na graduação de vocês? Não. Eu não falei. Não, a gente nem citava, né? Sim. Então, precisa começar ali. E eu acho que as instituições hoje podem oferecer inúmeras ferramentas, mas eu preciso educar lá a ponta. A ponta precisa estar apta ao básico, né? A informática básica ali para a gente conseguir seguir com todas as implantações, todas as melhorias e trazer mais ferramentas. Não dá só para trazer ferramentas sem pensar na ponta. Como que está a minha ponta hoje, né? Então, acho que isso é um desafio grande. E acho que a tendência é cada vez mais a automação. A gente já tem aí que veio e vai ficar a inteligência artificial, né? Isso ainda precisa ser bem calibrado. E aí está contribuindo com o que eu estou falando aqui. Precisa comprar ideia, né, gente? Acho que tem muita coisa que ela é imposta hoje. Mas acho que não só isso. Como que a gente enxerga uma inteligência artificial, um RPA e assim por diante, né? O ser humano natural, né? Ter esse medo. Medo de encarar o novo, medo de encarar um novo desafio, né? Mas, naturalmente, a gente precisa enxergar como oportunidade. Caramba, se eu tenho aqui um processo que vai me ajudar a chegar no resultado mais rápido, eu posso me qualificar e ser melhor nas minhas entregas, né? Elevando a minha senioridade. A gente acha que não, né? Trazendo um pouquinho aqui da realidade de gestão agora. Cara, a gente consegue, inclusive, alterar a remuneração de cargos e salários, porque eu deixo meu time mais sênior. Atividades operacionais o robô pode fazer hoje. Eu posso substituir, mas eu também vou aumentar a competência do meu time de operações. Naturalmente, esse cara se torna, né, com um nível de responsabilidade diferenciado, e isso mexe em remuneração. O Wellington colocou que para ele o que motivou a transição de carreira foi o salário. Entendeu? Então, é o que eu falo, a gente precisa olhar os ambientes que a gente está vivendo hoje como oportunidade, né? Vem associado à automação hoje, enfim, essas questões de facilidades ao medo, mas, naturalmente, se eu comprar essa ideia e olhar pelo outro lado, isso também me favorece, né? Eu consigo fazer melhores entregas, deixar um time um pouco mais sênior, né, para fazer, enfim, outras entregas, outros desafios, assim por diante, e, naturalmente, aceitar melhor o que hoje o mercado está propondo para a gente de tecnologia, né? As demandas tecnológicas para a área de saúde, todos os dias a gente tem inovações, né? Então, o que a gente está falando hoje pode ser que na próxima semana surja aí algo novo e que deu uma chacoalhada no cenário, como foi a inteligência artificial, né? Que a gente já estava usando, né, em alguns lugares, na pandemia, principalmente, ali teve algumas instituições que começaram a utilizar, mas acho que nos últimos tempos deu uma sacudida nesse assunto e a gente começou a falar um pouco mais. E também um outro ponto, né, que de tendência cada vez mais é a segurança dessas informações, né? Isso tem sido muito discutido, né, a questão da segurança da informação. Falando agora no chapéu de Master Data aqui, de cadastro, assim por diante,
naturalmente as empresas não viam isso, né, como uma questão de não só de responsabilidade, de uma área essencial. Então, hoje, a gente já mudou um pouquinho esse quesito de mercado, né? Lá atrás, quando eu fui implementar a primeira área de cadastro, eu quase não tinha benchmark de mercado para poder fazer. Então, naturalmente, a gente precisa hoje dar um pouquinho mais de visibilidade e guardar melhor os nossos dados, né? A gente acha que não, mas no dia a dia a gente está dizendo o seguinte: eu também tenho um cuidado com o meu cadastro, com o meu dado. Esse dado passa naturalmente por atualização, seja ela contábil, fiscal, dados de saúde, de Anvisa, regulatório e assim por diante, né? Então, é um contexto, né, que eu vou associar não só tudo que eu trafego em nome do paciente, os dados de um paciente, para a gente poder fazer não só a governança, a guarda do dado, né, e sem a gente transpor isso de uma forma muito insegura, né. Então, acho que tem tudo isso que a gente precisa não só olhar, mas cada vez mais vigiar, né. A gente acompanha o mercado aí, cada vez mais ataques, né. Então, ambientes um pouquinho instáveis ali, que a gente precisa cuidar e, de fato, promover uma segurança não só tecnológica, né, mas com uma guarda do dado. Sim. Eu queria ouvir de vocês dois, assim, diante de tudo que a gente conversou, no futuro, nos próximos, vamos pensar a médio prazo, né, não longo prazo. Quais vocês acham que são as áreas principais que a área da saúde vai demandar para o futuro, para quem está na nossa área mesmo de farmácia ou outras profissões da área da saúde e queiram transicionar de área? Quais são as áreas de maior demanda, assim, que hoje vocês enxergam que está precisando de profissionais que se desafiem como vocês se desafiaram, né? Eu acho que o ciclo da receita, né, que olha a cadeia como um todo, né, desde o momento da entrada do paciente até o momento que eu tenho contas a receber, né, conciliação. Então, é uma área hoje desafiadora. Até pouco tempo atrás ninguém ouvia falar, né, e hoje a gente tem isso mais sólido no mercado. E eu acho que entrando um pouquinho até no ponto do Wellington aqui, acho que é a questão do COI, né, que é o Centro de Excelência de Operações, ali, de automações, né, muito voltado. Como que eu controlo não só os meus desafios aqui tecnológicos, mas como também que a gente propõe uma maturidade digital, que é um pouquinho que o Wellington aqui conduz, né. Para vocês agora que já mencionaram, né, sobre dicas, leituras, alguns cursos também que quem está nos assistindo poderia, né, ouvir, assim, tem alguma base, alguma referência, com certeza que vocês consigam, né, falar aqui para as pessoas, assim, alguma dica mesmo, entendeu? Bom, acho que posso começar aqui. A gente falou um pouquinho disso, né, ao longo do nosso papo aqui hoje. Acho que o networking, né, seja ele num ambiente que a gente vai encontrar amigos, uma mesa de café, um jantar, assim por diante. O próprio podcast, né, eu falo por mim mesma. Eu não assim, no meu momento de academia e assim por diante, eu vou sempre ouvir um podcast, então seja ele para enriquecer do lado pessoal e ou profissional, né? E workshops, né? Acho que hoje a gente está substituindo um pouco dessa questão do estudo, né, que ele é super importante, a educação sempre veio muito forte, tem que ser muito forte, mas também a gente poder potencializar por esses momentos construtivos, né, de relacionamento, troca de aprendizado e assim por diante. Eu acredito também, concordo plenamente com o que a Camila falou, e eu acho que o autoconhecimento é muito bom. Então, tem pessoas que têm bastante afinidade com muita leitura, então vou ler bastante, vou atrás desse tipo de material. Tem pessoas que são mais visuais, tem pessoas que são mais de escutar, né? Então, como a Camila falou, eu sou bastante de escutar, então eu procuro muito podcast, né? E quando eu peguei trânsito, já coloco um podcast ali que pode me enriquecer profissionalmente. Vou dar uma dica de uma leitura muito boa para quem gosta da área de tecnologia, por exemplo, que chama Projeto Fênix. É um livro que aborda ali toda uma organização de uma grande empresa, uma grande multinacional, voltada ali à área de não só de tecnologia, mas de infraestrutura e de tudo mais, de projetos. Então, é bem bacana. Acho que vale essa leitura aí para entender esse contexto, porque ele coloca a gente ali de uma forma fluida, de uma forma fácil. Bem legal esse livro. Acho E abrir vale a cabeça, né? Bastante. Exato. Os horizontes. Assim. Até porque, gente, eu falo sempre isso, né? O melhor MBA na prática. Cara, nada vai substituir, sabe, a mão na massa, o aprendizado, bater cabeça, cara, alguém vai lá te resgatar, entendeu? Então, a gente tem toda essa base de estudos que dá pra gente um novo empoderamento, né, e melhora a nossa decisão aqui,
mas nada melhor do que o dia a dia, né? Então, quanto mais a gente buscar isso no nosso dia a dia, essa troca, com certeza o enriquecimento ele vai ser acelerado, né? Vai muito do encontro ao aprendizado, né? O aprendizado ele nunca é demais, né? A gente sempre tem que buscar coisas novas, né? E poder disseminar, né? Também para a equipe. Acho que essa forma de compartilhar a gente acaba aprendendo bastante também. Tanto a Camila, né? Que tem a equipe, né? O time que ela gerencia, como o Hélio também, que ele se faz interface com vários, né? Vários tipos de profissionais, né? Vários públicos públicos né? também, Seu forte entendeu? é a comunicação. Meu forte é a comunicação também. Acho que precisa, né, Ellen? Porque como o Alan falou, são públicos muito, muito diferentes, né? Então, precisa. Eu acho que, assim, de tudo assim que a gente conversou, né? E eu falo muito isso pro Alan, porque conforme a gente vai amadurecendo na nossa carreira, a gente percebe que o relacionamento, ele sempre fala mais alto do que tudo, né? Então, a gente... Cada vez que os anos vão passando, a gente fala, tá vendo como o que rege o mundo corporativo é relacionamento? E é o resumo do que a gente falou aqui. Buscar relacionamento e aonde você estiver, ter bons relacionamentos, né? E esses bons relacionamentos vão abrindo novas portas também. E a gente demora muito para entender isso quando a gente é novo de carreira, né? A gente fica focando realmente muito em estudo, muito em ser bom, em aprender, e esquece, às vezes, de se relacionar. E foi uma dificuldade que eu também senti na minha carreira. Demorei muito para entender que o relacionamento era mais importante do que qualquer outra coisa. E a gente quer saber tudo, né? Exatamente. Quando a gente inicia ali, a gente tem uma fragilidade a ponto de, nossa, eu preciso saber de tudo, porque se alguém me perguntar e como é que eu vou fazer, né, eu posso falar, né, olha, me dá um minutinho, vou verificar, eu retorno com a informação, mas lá atrás a nossa insegurança não permite, né, então... E hoje eu até percebo, quando eu tenho uma dificuldade, se eu me relaciono bem com a pessoa que está aguardando a minha resposta, ela vai entender muito melhor se eu tiver um bom relacionamento com ela do que se eu não tiver. Se eu não tiver relacionamento, vai ser muito mais difícil de resolver um problema. Agora, se eu tiver um bom relacionamento, já facilita muita coisa. Então, a gente demora muito para entender isso, né? Olha quantas informações importantes aqui, né? Que hoje foi mencionado, né? Comunicação, engajamento, planejamento, né? Que é o que a gente tem que ter. Então, assim, a gente ficaria aqui, né, Ellen? Muitas horas aqui falando sobre isso. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem, tá, de estímulo, tá, para quem vê a carreira de vocês como uma inspiração, tá, e quem busca essa trajetória, né, no futuro. Então, assim, Camila e Wellington, tá? Boa. Acho que não tem fórmula mágica, né, Alan? Assim, a gente falou aqui, assim, mundos diversos, desafios diversos, né? Então, assim, a gente não tem a fórmula mágica, mas acho que é legal a gente pensar, né? Por que fazemos o que fazemos, né? Acho que tudo tem um propósito, gente. Acho que a gente não está aqui nessa vida para fazer algo meia boca, né? A gente precisa fazer sempre a mais, né? Então, acho que independente do que a gente vai fazer, seja no ambiente profissional, pessoal, enfim, por que estamos ali, né? Então, eu sempre trago isso, né? Eu estou fazendo isso por quê? Então, acho que vale a pena a gente refletir um pouquinho, né? Até para a gente pensar, porque as pessoas acham que transição de carreira, ela vai trazer um viés apenas só financeiro ou só de realização. Mas não é só isso, né? Conta uma noite bem dormida, conta uma estabilidade emocional, é todo um contexto que a gente precisa levar em consideração, né? Então, acho legal a gente pensar um pouquinho por que a gente faz aquilo ali, entendeu? Eu acredito muito que a gente precisa encontrar propósito, né? Quando a gente encontrar o propósito, o que eu gostaria, né? O que eu quero, facilita bastante. Então, não existe uma fórmula mágica, existe um trabalho duro, mas a gente, às vezes, vai focar tanto e vai gastar tanta energia com aquilo que a gente vai ficar exausto. Então, traga leveza, curta esse processo, né, de aprendizado, de conhecimento, de busca. A gente chega num caminho e a gente chega nesse caminho menos fadigado, né? Então, acho que curtir o processo de aprendizado é bacana também. Eu queria agradecer, tá, mais uma vez, né, a presença de vocês, tá? São grandes amigos que eu tenho uma grande admiração, tá bom? Tanto a Camila quanto a Wellington. Tenho certeza que esse podcast, né, subiu a régua muito agora, né, Ellen? Sim. E eu queria que a Ellen complementasse, tá? Foi ótimo, porque assim, na verdade, esse podcast, quando a gente
criou com a intenção de trazer a oncologia, principalmente para a população em geral, para profissionais, trazer vocês é uma disrupção dentro do nosso próprio podcast, né? Porque mostra para mim e para o Alan que as nossas falas aqui elas têm que estar voltadas para esses contextos que a gente discutiu aqui hoje. Porque como eu vou focar tanto na oncologia se eu não sou um profissional também que não estou visualizando os meus desenvolvimentos pessoais e profissionais, planejando, entendendo que a comunicação e o relacionamento rege o que eu estou fazendo. Então, assim, não adianta a gente só falar da parte técnica e não propor esses contextos que a gente trouxe aqui hoje. E isso aqui que a gente fez hoje é muito importante, porque move pessoas que estão nos assistindo a buscarem novos desafios, elas olham para vocês e veem oportunidades, veem inspirações e mostra também que é possível. Com certeza. Com certeza. Tá? E até vou fazer vou contribuir um pouco mais com aquela resposta anterior sobre esse incentivo. Vou ser copião. Eu assisti uma live da Camila, um dos participantes dessa live diz: profissionalmente, você não é. Então, acho que vale a pena, né? A gente sempre pensar nisso. Eu não sou, né? Não sou só isso. Então, só para contribuir um pouquinho mais. Sim, isso volta com aquilo que ela falou. Eu não sou o CNPJ, eu sou o CPF. Então, às vezes a gente se rege muito pela instituição que nós estamos naquele momento, né? Mas não. Eu sou uma pessoa que vou me planejar profissionalmente, pessoalmente, para o meu desenvolvimento e crescimento. Vou estar contribuindo naquele CNPJ, naquele momento. Repete. Estou. Não sou. E, para mim, estar com vocês em casa ou em qualquer outro ambiente é maravilhoso. E nesse projeto que é nosso, né, Alan, que a gente sonhou, estar com eles é realmente uma grande felicidade. Obrigada mesmo. Super grata pelo convite. Né? A gente aceita novos desafios aqui. A gente não para aqui. A gente falou com as pessoas que, né? A gente só tem novos desafios aqui. Talvez a gente possa bater outros papos, enfim, de como que a gente pode contribuir, falando um pouco de oncologia, né, que é o desafio hoje de operadora de saúde, os desafios de saúde hoje, né, a questão não só da elevação aqui de protocolos de oncologia, mas como que a gente, com conhecimento aqui, traz um pouco não só de leveza, mas um pouco também de visibilidade, né? Acho que a gente precisa trabalhar bastante isso. Mas obrigada pelo convite. Obrigada. Super grata. Obrigada. Eu agradeço muito o convite. Eu sou fã desse projeto, né? Que é um projeto que vocês furaram todas as bolhas, né? Então, tem que ter muita coragem, né? Para construir um projeto, né, desses. Então, estou muito grato, né? E acho que é o que a Camila falou, a gente pode trazer aí outros assuntos, contribuir muito mais com uma visão diferente, né? Do que a gente, às vezes, está um pouco mais habituado nesse universo de oncologia que é tão vasto, né? Muito obrigada, viu? Muito obrigado.